Noticiário no finalzinho da semana passada, Arivaldo dava conta de que o Nordeste perderia parte dos investimentos dos recursos da Caixa para a região, somente 2,2% se comparado com o período do ano passado. Ou seja, uma redução para lá de drástica, não é? Praticamente zera os investimentos da instituição Caixa Econômica, que tem sido aí nos últimos anos, eu diria até, Joelson, sem medo de errar, a principal parceira dos estados nordestinos em relação a investimentos, ou na habitação, infraestrutura, saneamento, enfim. E essa redução deixou aí, por exemplo, a bancada federal nordestina na Câmara e no Senado aí com o sinal de alerta acionado. Acionado. E o presidente da Caixa já quer uma reunião com a bancada nordestina para essa semana. Nós estamos aqui com o presidente da bancada, o deputado federal Júlio César Lima, que vai conversar sobre esse e outros assuntos. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde. Aqui é o Jornal do Piauí, deputado Júlio César. O senhor já teve a oportunidade de conversar com o presidente da Caixa a respeito desta decisão? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bom, meus cumprimentos a todos que estão nos ouvindo e assistindo agora. Eu fiquei surpreso, primeiro com a notícia do Estadão. Eu leio todo dia de manhã cedo e vi a manchete de primeira página, dizendo que a discriminação dos investimentos da Caixa com o Nordeste. Depois, umas 2 horas ou 3 horas depois, eu recebo uma ligação do presidente da Caixa. Me ligou, aliás, a primeira vez que ele me liga, e pedindo a nossa ajuda, a nossa compreensão. Eu digo, presidente, se é em verdade, me dê os números verdadeiros. O senhor me dá os números de todas as regiões, os investimentos, porque não aceitamos esse tipo de discriminação com o Nordeste. Ele negou que os números do Estadão fossem verdadeiros? Ele não disse nada. Eu pedi apenas os números para ajudar na defesa da Caixa. Agora, o que existe? Primeiro, o Nordeste é a região mais pobre do Brasil. Tem apenas menos de 14% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. E representamos 27,5% da população. Tem uma renda per capita menos da metade da renda per capita brasileira, 47%, 48%, não chega a 50% da renda per capita. E tem os menores investimentos. É evidente que a Caixa já chegou a investir 20% quando tinha Minha Casa, Minha Vida e aquele. E agora ficar em 2,2%, e eles já estão falando em 3%, nós não vamos aceitar. Ele me pediu que eu reunisse a bancada, eu disse, vamos chegar aí, eu só vou quarta-feira a Brasília, porque eu vou tomar posse na Federação da Agricultura na quarta-feira, às 9h30, e aí ele tinha uma reunião quarta-feira, e eu disse que não podia estar presente na reunião. Ele adiou para quinta-feira. Ele adiou. E o que pode ser decidido, o que pode tirar como orientação da bancada, que são 27 senadores, e quase mais de uma centena de deputados federais. 151 deputados federais e 27. 30% aproximadamente da Câmara. Quase 30%. Então, nós vamos primeiro ouvir o presidente. Nós temos que ser justos. Saber se ele está dizendo que não é verdade, ele mostra a verdadeira informação, os números. É verdade, se isso for confirmado, ele vai ficar numa situação muito delicada, inclusive com o presidente da República. Você acredita que o presidente não concorda com esses números? Eu acredito que ele não concorda. Embora ele tenha algumas divergências com lideranças regionais, mas ele não concorda. Eu acredito piamente que o presidente não tinha conhecimento destas informações. E nós vamos, inclusive, acompanhar o presidente na visita a Parnaíba, na outra semana, mas tem um pedido de audiência nossa, quem sabe poderá até ser confirmado esta semana, para me tratar dos problemas regionais, o problema da Sudene, revitalização da Sudene, recriação do Finó, os investimentos do Nordeste, fortalecimento do DENOX, tirar aquela ideia total de juntar o Banco do Nordeste com o BNDES, que o BNDES é um banco do Sul e do Sudeste. O do Nordeste é do Nordeste, nós temos os números, é um orgulho do povo nordestino e outros investimentos. E agora, principalmente com a Caixa, com isso, se realmente for confirmado,
vai ficar uma situação muito delicada para o presidente da Caixa. política... Mas vamos primeiro ouvi-lo. Vamos primeiro avaliar os números. Vamos primeiro ver o percentual de investimento verdadeiro aplicado no Nordeste no atual governo, para depois a gente tomar uma posição. O Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica, né, que inclusive esteve aqui no Piauí na época do Congresso das Cidades. Congresso das Cidades, exatamente. Teve duas vezes aqui no Piauí. Nós tivemos com ele, já tivemos. Ele tem um bom relacionamento com ele, por isso que ele me ligou, mas andou ligando para outras lideranças do Nordeste que me ligaram. Também tem um deputado de Pernambuco e outro do Ceará que me ligaram que eles estão articulando para tentar mostrar que aquela informação não é verdadeira, mas só se mostra com o número. Agora, deputado Júlio César, nitidamente a bancada vai ser posta à prova nesse diálogo. Qual é o número aceitável? Qual é o percentual de investimentos que a bancada aceita? Eu acho que com a desativação, a paralisação do Minha Casa e Minha Vida, que está sendo reativado, o presidente, naquele crédito de mais de 200 bilhões, ele destinou 1 bilhão para financiamento, 1 bilhão para a Caixa Econômica. Então, com a desativação do Minha Casa Minha Vida, caiu, mas nós não aceitamos que seja investido no Nordeste menos de 10%. O mínimo que poderia é o que nós representamos da economia do Brasil, que Você acha que a política está pesando nessa história? Mas o ideal é que fosse os 27%, que é o que nós representamos da população brasileira. E outra coisa, é a mais pobre, só se combate pobreza investindo no país, mais. Investindo mais naqueles mais pobres e um pouco menos no mais rico. A política pode interferir negativamente nessa relação, na solução desse problema, deputado? Não, se houver uma solução, não vai interferir. O problema é se não tiver solução. Aí poderá intervir. Mas nós vamos levar esse caso. Primeiro, vamos ouvir o presidente, não queremos ser injustos. Mas o que o Elivaldo deve estar perguntando diz respeito ao seguinte: o fato de o Nordeste ter dado votação muito pequena ao presidente Jair Bolsonaro pode interferir nesse tipo de decisão? Não, eu acho que não, porque ele, quando é eleito, ele é eleito para administrar o Brasil como um todo, todas as regiões, todos os 208, 209 milhões de habitantes que tem o Brasil. Ninguém é eleito para administrar só aqueles que votarem em si. É eleito para administrar o povo brasileiro como um todo. E é isso que o presidente Bolsonaro tem dito. Deputado, a reforma da Previdência precisa da apreciação em segundo turno. O recesso praticamente começa, os trabalhos legislativos começam para valer agora, hoje, segunda-feira, por exemplo. O senhor acha que essa votação ocorre esta semana? Bom, está previsto. O presidente Rodrigo Maia convocou 8 sessões só para esta semana. Agora, ali a Câmara, o Congresso, o Senado, são casos que é imprevisível o que vai acontecer. Você não pode garantir que vai, mas está previsto concluir. Agora, se não concluir, tem que concluir até outra semana. Certo. O senhor acredita que se repetirá mais ou menos o placar da primeiro turno? Tem tudo para repetir. Quem votou no primeiro turno, que foi uma grande surpresa, 379 votos, precisava de apenas 308, eu acho que vai repetir, a não ser que esteja ausente. Foi um dos maiores scores que eu já vi, 510 de 513 deputados. Então, eu espero que isso seja repetido e que se conclua a reforma da Previdência para intensificar nas negociações da reforma tributária. Deputado, é a reforma mais importante para o restabelecimento do crescimento do nosso país. A tributária ou a Previdência? As duas. As duas. A tributária, inclusive, tem uma discussão, porque os secretários de Fazenda reunidos teriam chegado a um consenso em torno de impostos, imposto único, coisas nessa linha. Porém, deputado, como é que fica a distribuição para os municípios? Os municípios participaram desse debate? É um assunto que o senhor acredita que é tão fácil assim de ser decidido em acordo com os secretários? Eu tenho uma emenda que apresentei na reforma da Previdência, porque tiraram, lá em 88, tiraram o dinheiro do imposto sobre renda, imposto de renda,
para não dividir, criar uma contribuição. As contribuições não são divididas. E eu quero que volte para o bolo essa contribuição que no ano passado arrecadou 78 bilhões. Imagina o que isso representa para os municípios que têm 24,5%, agora mais 1% que nós aprovamos. Fui relator e os 1% passados eu fui autor. E agora, com esse compartilhamento dessa proposta que eu tenho da CSLL, que é a contribuição sobre o lucro das empresas, era imposto de renda, foi dividido até 88 e de lá para cá deixou de ser dividido, porque foi criado com o nome de contribuição. Eu estou lutando para que isso seja aprovado. Se for aprovado, senhores prefeitos, meu povo do Piauí, meu povo brasileiro, isso vai representar 5 vezes o 1%. O 1% dá mais de 4 bilhões para os municípios. Vai dar 20 bilhões a mais para os municípios. E o que vai representar? Por exemplo, Teresina, cada 1% que Teresina recebe dá mais de 20 milhões. Se for aprovado 5, vai dar mais de 100 milhões para Teresina. E o menor município é o 0,6. O 1% dá 300 mil, cada 1%. São 1% que tem agora. E quanto é que vai representar? Vai dar 5 vezes esses 300. Vai dar 1,5 milhão. Já pensou que é um município pequeno, por exemplo, como Miguel Leão, 1,5 milhão a mais na sua receita. É muito importante. Então, para a revisão do Pacto Federativo, tem que revisar o compartilhamento da arrecadação de um modo geral no nosso país, dando mais para quem é o mais fragilizado, onde estão os problemas, as soluções mais baratas e mais identificadas com o povo, que são os municípios brasileiros. Em seguida, para os estados, município e estado. A União é mais para acompanhar, coordenar e tudo. Então, nós precisamos fazer a revisão do Pacto Federativo, redividir o bolo tributário, dando mais para quem mais precisa e quem mais é identificado com o povo e, evidentemente, ficando um pouco menos com a União. Deputado Júlio César, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos.